Irmãos, isso está acertado desde a semana passada com o irmão Israel e com a irmã Andrea. Não é uma coisa que eu acertei agora com eles, entendeu? Toda sexta-feira tem culto no irmão Chico. E toda sexta-feira eu e minha esposa vamos sozinhos para lá, congregar lá no irmão Chico. Isso que eu acertei, o irmão Israel estava aqui semana passada junto com a irmã Andrea. E nós congregamos lá, no irmão Chico. E acertamos isso semana passada, né? Quando o irmão Ivonir disse que ia vir aqui. Né? Então não é uma coisa que eu estou falando hoje. Semana passada eu já tinha acertado isso. Tá bom, irmãos? Só deixando bem claro para os irmãos isso aqui. Né? Porque toda sexta-feira tem culto no irmão Chico. Na verdade, toda sexta-feira tem culto lá e domingo tem culto aqui em Limeira. Né? Domingo tem culto em Limeira. Teve domingo passado, nós estávamos congregando em 5 pessoas no culto aqui. Quando eu cancelo o culto, pessoas vêm reclamar no grupo aqui da igreja. Porque eu cancelei culto. Aí domingo teve culto, foi 5 pessoas congregar. Deus fez um movimento muito bom lá, sentimos a presença de Deus, choramos, né? Mas tem alguma coisa errada aí, né? Eu não vou admitir que pessoas não congreguem aqui em Limeira, não congregam em Santa Bárbara. Nós vamos toda sexta-feira para lá com 3 lugares no carro, ninguém se prontifica aí. Aí o que acontece? Um dia que é um culto especial, eu não fiz, já conversei com os irmãos semana passada que eles estavam aqui. O irmão Israel e a irmã André congregou comigo lá sexta-feira. E nós combinamos. Né? Então é o seguinte, não adianta falar que ia, que não sei o quê, porque só vieram falar agora para nós. Mas isso aí eu falei, um lugar no carro, porque já está desde semana passada acertado isso aí. Tá bom, irmãos? E outra, vou falar para vocês uma coisa. O compromisso não é comigo. Eu não valo o que o gato enterra. Eu não valo nada. O compromisso é com Deus, né? O congregar, o ir na igreja, não é com o irmão Isaac, não é nada disso. É com o Senhor. Porque é Ele que tem alguma coisa para dar para alguém aqui. Eu não tenho nada para dar para ninguém, né? Eu atendo o culto, compromisso com Deus. Eu vou para Santa Bárbara, compromisso com Deus. Até o dia que eu cancelei culto aqui, eu atendi culto. Eu fui para Hortolândia atender culto. O meu compromisso é com Deus. É com Deus, é com a vida eterna. Então já vou deixar bem claro aqui para os irmãos, né? E outra coisa que eu vou falar aqui no grupo da igreja. Olha, tem gente que para de congregar por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de parar de congregar, é motivo de virar as costas. Nós somos uma comunidade. Entenda, nós somos como um. Nós somos uma igreja pequena. Cada um que falta na igreja faz falta. Eu sinto falta, porque eu sou um, nós somos um só. Os irmãos entendam, né? Agora, eu falo para você, tem gente que para de ir na igreja porque alguém olhou torto, porque alguém falou alguma coisa. Eu não estou vendo a palavra fazendo efeito na vida das pessoas da igreja. Eu não estou vendo. Porque isso eu tô falando para geral, não é para ninguém em específico. Mas entenda. A palavra diz assim, para amar o próximo como a ti mesmo. Tem gente que não pensa na hora de abrir a boca para falar as coisas para o outro irmão. Aí magoa o outro irmão. Desde cima até para baixo. Estou falando para todo mundo. Quando atinge ele, não tem paciência. Quando atinge ela, não tem paciência. Fala mesmo, magoa mesmo, vira a cara mesmo. Escuta,
Eu quero saber como é que vai entrar no céu com a cara virada um com o outro. É isso que eu quero saber. Outra coisa que eu vou falar para vocês. Falei com as irmãs, culto das irmãs. Eu falei com as irmãs, vamos fazer culto das irmãs. O primeiro culto que teve deu problema. Deu problema por causa de cadeira. Eu estou observando, eu estou vendo tudo, só estou quieto. Porque trocou as cadeiras, porque mudou as cadeiras, irmão. Irmã, nós estamos começando. Ninguém sabe tudo. Tem que ter paciência. Aí já coloca no grupo, não, porque nós não gostou que as cadeiras mudou, que as cadeiras... Irmãos, agora as cadeiras estavam tudo do mesmo jeito. Quanta gente não foi na igreja? Teve o culto das irmãs que a nossa irmã Elisângela atendeu. Tinha 2 irmãs, fora a irmã Elisângela, 3 irmãs. Cadê o compromisso, irmãos? Cadê o compromisso, irmãos? É compromisso com as coisas de Deus. É para Deus que nós estamos fazendo. Não é para a irmã Nilda, não é para o irmão Isaac, não é para a irmã Elisângela, não é para o irmão Paulo, não é para o irmão Chico. É para Deus. E outra, estamos falhando miseravelmente. Todos nós. Eu estou falhando como ancião, vocês estão falando como membro da igreja. Estamos todos falhando na presença de Deus. Todos. Irmãos, mais uma coisa que eu vou falar para os irmãos. Chegou ao meu conhecimento que tem irmandade falando, né? Estranhando por que eu me afastei, por que eu sumi um pouco. Irmãos, entenda. Eu passei por uma prova tão grande por esses dias que quase não tive o que comer em casa. Eu fui suprido pela obra da piedade. Vou falar para os irmãos, não tenho vergonha de falar isso. Eu fui suprido pela obra da piedade. Teve dia que, se não fosse a coleta que entrou em Santa Bárbara, eu não tinha como ter ido atender o culto para os irmãos lá. Então entenda, irmãos, se eu me afastei um pouco, se eu estou afastado um pouco, não significa que eu estou com raiva de alguém, de ninguém. Eu não tenho isso no meu coração, porque se eu tiver, não adianta eu pregar para os irmãos. Entenda, eu fiz como Elias fez quando ele entrou na caverna e ficou lá até Deus direcionar o que ele devia fazer. Os irmãos entendem? Então não é porque eu me afastei, não é porque às vezes eu não vou na casa dos irmãos, que eu estou com raiva, que eu estou nervoso, ou algo disso aí. A minha esposa está aqui. Teve dia de nós ter só arroz para comer, arroz e cebola, né? O meu carro, irmãos, de tanto andar na obra para lá e para cá, e com a maior alegria eu levo irmãos para lá e para cá, para congregar, levo, trago de volta, o meu carro estragou. Ficou R$ 1.100 para arrumar, irmãos, e eu não tinha esse dinheiro. Ainda bem que Deus preparou, que o filho do irmão Chico é mecânico, arrumou o meu carro, né? E parcelou para mim poder acertar com eles. Ao mesmo tempo, o meu serviço, o meu trabalho fracassou depois desse fechamento tudo da pandemia, né? Não entrava dinheiro, eu tinha um aluguel lá para pagar, né? Também a igreja não entrava coleta, porque eu sei que os irmãos estavam todo provado também, né? Olha para os irmãos ver. Então, irmãos, nós somos ser humano. Chega uma hora que nós não aguentamos tanta pressão. E mesmo buscando a palavra, o Senhor não falava comigo, o Senhor ficou em silêncio. O pior de tudo é o Senhor em silêncio. Porque se o Senhor fala alguma coisa na palavra, a gente ainda tem esperança para se segurar. Mas se Ele não fala, nós não tem. Os irmãos estão entendendo?
Então não adianta, porque afastou, porque o irmão não vai mais em casa. Irmãos, vou falar para os irmãos, quem quiser vir aqui em casa e olhar agora, o meu carro, eu estou andando com o estepe do meu carro. Com o estepe. Porque o pneu furou e eu ainda não consegui trocar o pneu do carro. Né? Então quer dizer, se furar, eu fico na mão. Para os irmãos entender. Então assim, o dia de culto, todos vocês devem estar no culto, porque é força para vocês e é força para mim também. E nós adoramos o Senhor junto. Então entenda, cada um tem a sua guerra. A única diferença entre os irmãos e eu é que eu estou envolvido na guerra de todos vocês, espiritualmente falando.